mais uma Semana da Fluência. Para você que já participou de alguma Semana da Fluência antes, você já sabe mais ou menos como funciona. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar para vocês tudo que vai rolar aqui, o que é a Semana da Fluência, como funciona e tudo que você precisa saber, ok? Então é o seguinte, gente, o que é a Semana da Fluência? Vai ser uma semana de aula que vocês viram, né? Foi completamente gratuito, vocês não vão pagar nada por isso. Não tem aquelas enganações no final que vocês vão ter que pagar alguma coisa de última hora, assim, de surpresa. Sem enganação. Então é uma semana de aula aqui para ajudar você a destravar de vez o seu inglês. Sabe quando você já estudou inglês, já fez aula particular, já fez aula em escola, já fez um monte de coisa e nada funcionou e você parece que não vai. Você lê, você entende, você consegue escrever, leva um tempo para você conseguir formar uma frase, mas na hora de falar, trava. Ou melhor, não fala nada, parece que não entra na cabeça e você quer aprender e não consegue. Eu vou ajudar você a tirar essa trava durante essa semana. Como? Eu vou dar várias dicas para vocês de coisas que eu fiz e funcionou comigo e que eu vi gente fazendo e que eu fiz com alguns alunos e que funcionou também. Tem muita gente que começa a estudar inglês e já fala assim, eu odeio inglês, eu não consigo entender, eu já fiz aula várias vezes, eu não aprendo, eu não gosto. Esse é o primeiro pensamento que você tem que tirar da sua cabeça, porque isso está travando muito para você aprender. Quando você começa uma coisa falando que não consegue, a chance de você não conseguir realmente é muito grande. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pare de falar que você não consegue. Você consegue, você vai conseguir. Sabe por que eu tô te garantindo isso? Porque você fala português. Você tá aqui vendo meu vídeo, tá entendendo tudo que eu falo, você fala português. E o português é muito mais difícil. Anotem isso, gente. O português é muito mais difícil do que o inglês. Ai, que mentira! Eu acho o inglês muito mais difícil. Quer ver uma coisa? Quantos tempos verbais existem no português? Eu nem sei todos os nomes, mas assim, a gente tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, presente, passado, futuro, futuro perfeito. A gente tem assim, uma infinidade, né? A gente tem um infinitivo, gerúndio, imperativo. A gente tem milhares de tempos verbais. E no inglês? No inglês a gente tem basicamente passado, presente e futuro. E aí a gente tem alguns outros, né? Tem o gerúndio, a gente tem outras coisas, mas é tudo tão mais fácil do que o português, tão mais fácil, que você vai olhar, quando você aprender, você vai falar assim, sério que era isso? Tipo, sério? Porque o português, vamos pegar assim, por exemplo, o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós. Eu não sei o vós, gente, eu sou péssima com vós, mas vamos usar aqui o vocês, porque a gente não usa o vós, né? Vocês têm, eles têm. Daí a gente tem o passado. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, vocês tinham, nós tínhamos e eles tinham. E aí a gente tem o futuro. Eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vocês terão, eles terão. E aí a gente tem vários outros. Então tenha, tido. A gente tem um monte de palavra. Quer ver o verbo ter no inglês? A gente tem 3 variações dele, é have, has e had. Só isso? Só isso. A gente só tem isso, 3 palavras. E olha no português. Então, se você fala português, eu garanto para você que você é capaz e você vai conseguir falar inglês, porque é muito mais fácil. Outra coisa, por que parece mais difícil? Porque você não nasceu nos Estados Unidos, você não nasceu na Inglaterra, na Austrália, você não nasceu num país de língua inglesa. Você nasceu no Brasil e você aprendeu português desde que você era pequeno. E como que você aprendeu esse português? Provavelmente com os seus pais ou na escolinha, ou uma junção de tudo isso, né? Os seus pais falando com você em casa, as professoras na escolinha. E como que isso funcionou? O seu cérebro recebeu muita informação enquanto você ainda nem falava. Então você estava fazendo alguma coisa, você ia pôr o dedinho na tomada, sua mãe falava não, não.
Você associou esse não com uma coisa que você não podia fazer. E foi assim que você aprendeu o que era não. E isso vale para todas as outras palavras. Então a sua mãe falava mamá e vinha com a mamadeira. Você associou que mamá era a mamadeira. Ela falava comer e vinha com a comida. E foi assim que você foi aprendendo muito antes de você falar como era o nome de cada coisa, como era a palavra para cada ação. Foi assim que você aprendeu o português. Para daí você desenvolver a habilidade da fala, para daí você conseguir falar de fato. E no começo você falava palavras soltas. Você não, tua primeira palavra, a primeira vez que você falou na vida, você não soltou uma frase enorme. Você falou palavras. E com o tempo você passou a fazer frases meio erradinhas, até que hoje você é fluente no português. Certo? Esse foi o seu processo de aprendizado do português. Como que vai ser o nosso processo de aprendizado do inglês? Não tem por que ser diferente disso, com exceção de que você já tem a habilidade da fala e da leitura e tudo mais. Mas, como que a gente vai aprender? Escutem muito. Listening. Listening são aqueles áudios para você ficar treinando o ouvido. Música em inglês. Filme. Não bota filme dublado. Série. Não assiste dublado também. Põe, nem que seja no começo, o áudio em inglês e a legenda em português, mas tentem prestar atenção naquele áudio. Escutem, absorvam o máximo que vocês conseguirem. O que isso vai fazer por vocês? Primeira coisa, pronúncia. Você vai aprender a pronúncia correta das palavras. Porque o que é o maior problema de alguém que aprende inglês, por exemplo, só lendo e escrevendo, né? Vou pegar lá um livro de estudar sozinho e vou estudar ali a gramática inglesa. Primeiro, quando que você aprendeu gramática no português? Quando você estava na escola, já sabia ler e escrever, né? Daí você foi aprender gramática. Então, não é essa a ordem certa para você começar a aprender uma língua, né? Se você não começa já por regra gramatical, você ainda não sabe nem falar. E esse é o maior problema de escola tradicional de inglês. Eles começam já com gramática. Então você ainda não sabe nem falar e você já está tendo que aprender regra que você nunca vai usar na vida. O que importa? É você saber falar, é você saber o certo. Qual é a regra? Você sabe a regra em português? Eu sei porque eu dou aula e eu mexo com isso. Mas quem sabe todas as regras gramaticais do português? Quando que você usou isso na sua vida? Se você não dá aula de português ou se você não trabalha com redação ou com alguma coisa assim, você provavelmente nunca usou. E você fala o português correto? Esse é o meu objetivo com o inglês com você. Eu quero que você fale inglês da mesma forma que você fala português, sem você ficar armazenando um monte de informação na tua cabeça que você nunca vai usar para nada. Ah, mas eu quero fazer o TOEFL. Ok, você quer fazer uma prova, então a gente tem também opções viáveis para quem quer o foco na gramática. Mas para quem quer falar, porque se você vai fazer o TOEFL, você provavelmente já fala inglês. Então, se você quer falar de fato, você quer aprender a se comunicar, ler, escrever, ouvir e conversar, esse é o foco principal. É você não absorver um monte de coisa que você não precisa e você absorver de fato o que você vai usar no seu dia a dia, ok? Então tá, então você passou por todo esse processo, teve inglês na escola, você fez várias tentativas ali e não deu certo. Então vamos tentar de outro jeito. Vocês já ouviram aquela frase que é assim, se você continuar plantando as mesmas coisas, você vai continuar colhendo as mesmas coisas? Você vai plantar uma coisa e você vai colher o mesmo resultado. Então vamos plantar uma coisinha diferente para colher um resultado diferente, ok? Então como que vai funcionar esse método que eu vou ensinar para vocês? Meu objetivo aqui com vocês eu quero fazer um desafio. Eu quero que vocês escutem por muitos dias o máximo de coisas em inglês que você puder. Mesmo que você não entenda nada, escute, tenha contato com o inglês todos os dias. Estou propondo esse desafio para vocês porque eu garanto que no final dele vocês vão estar
bem melhores e com o passar do tempo, se vocês continuarem trabalhando nisso, vocês vão finalmente conseguir falar inglês. Então escutem, escutem, escutem. Eu vou deixar na nossa última aula aqui da Semana da Fluência, eu vou deixar um arquivo com vários links para vocês praticarem listening, leitura, gramática também, né? Para quem quer fazer exercício ali e já sabe a parte que precisa e daí que é só focar em gramática para ver se sabe realmente as regras e tudo mais. E vou deixar um monte de exercício para vocês praticarem, para vocês verem ali como que tá o aprendizado de vocês, ok? E vou deixar vários links de listening, vários sites para vocês ouvirem pessoas nativas falando inglês, ok? Porque eu falo pessoas nativas. Vamos supor que você fala assim, mas o meu irmão fala inglês, eu posso pedir para ele ficar falando inglês comigo. Primeiro ponto, seu irmão é brasileiro, certo? Seu irmão ele fala português, a língua materna dele é o português. Ele pode falar inglês muito bem, ele pode ser professor de inglês, que nem eu, mas ele ainda é brasileiro. Então, o que vai acontecer? Ele vai falar mais pausadamente para você entender. Eu sei porque eu faço isso com os meus alunos. Eu falo pausado para eles entenderem, os meus alunos aqui presenciais, né? Que é para eles ouvirem bem o que eu falei. O seu irmão também, provavelmente, por mais que tenha uma pronúncia impecável, ele é um brasileiro falando inglês. Nunca vai ser a mesma coisa do que um americano, um australiano, um britânico, qualquer pessoa de país de língua inglesa falando. É completamente diferente. A velocidade da fala é outra, a pronúncia muda. Então, vocês têm que ouvir nativos, porque o que acontece em muitos casos? A pessoa faz anos de inglês numa escola. Ela sai dessa escola e ela pensa assim, eu sou fluente, tá tudo bem. E aí ela vai, por exemplo, para os Estados Unidos e não consegue entender o que as pessoas falam. Isso é muito comum e eu passei por isso, mas não nos Estados Unidos, eu passei por isso na Inglaterra. E eu não quero que você passe por isso, então eu quero que você aprenda já com vários áudios nativos. Então eu vou deixar vários links e vocês vão ouvir todos os dias alguma coisa em inglês. Também quero que vocês tentem ler todos os dias qualquer coisa em inglês. Uma notícia, uma frase, uma letra de música, qualquer coisa. Inclusive, se você já tem uma base melhor de inglês, eu sugiro você botar o áudio e a legenda em inglês quando você for assistir alguma coisa. Desse jeito você obriga o seu cérebro. Porque vamos supor que você coloque só o áudio e a legenda está em português. Talvez ali no piloto automático você só leia a legenda e nem escute o que estão falando. Eu quero que você escute, eu quero que você use o inglês. Então, você colocando a legenda e o áudio em inglês, você se obriga a usar o seu inglês. Ou seja ouvindo, seja lendo, mas você vai estar usando, ok? Então, é isso que eu quero que você faça. Essas são pequenas diquinhas, assim, para você fazer uma imersão no inglês, sabe? Outra coisa que é super legal e recomendo vocês fazerem. Mudem a configuração do seu celular para inglês. Por quê? Você já sabe mexer no seu celular. A não ser que você, igual eu, troquei de celular recentemente e ainda estou me batendo um pouco nele. Mas não pelo vocabulário, mas por achar as coisas no menu. Mas se você já tem esse seu celular há algum tempo, você já sabe mexer bem nele, muda o menu, muda as configurações para inglês. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja palavrinha, 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 aquilo vai entrando no seu cérebro. E com o tempo, uma palavra que, por exemplo, configurações, né? O menu ali, configurações. Aquilo, só de você ver, todo dia de você abrir o menu e tá ali olhando, uma hora você fala, nossa, eu aprendi essa palavra, meio que por osmose. Mudar o menu do celular para inglês é muito útil, é muito legal, você vai aprender várias palavras. Porque quando você muda a configuração do celular para inglês, ele não muda só o menu, ele muda tudo, todos os aplicativos ficam em inglês, os joguinhos, as redes sociais, então tudo vai ficar em inglês e assim você vai pegar várias palavras, vai pegar um vocabulário bem legal e é um vocabulário que a gente usa, né? Porque é um vocabulário de coisas do dia a dia ali, das suas redes sociais, coisas que a gente usa o tempo todo, né? Então, bem legal, super válida a tentativa. Outra coisa que eu quero que vocês façam
para vocês irem começando esse processo de aprendizado, né? Para você destravar de vez. O que é muito comum acontecer? Hoje eu vou te ensinar uma palavra. Vou te ensinar que parede é wall. Wall. Aprendeu? Falei aqui, parede, wall. Tem gente que daqui meia hora já não lembra. Tem gente que daqui meia hora lembra, mas amanhã já não lembra. Tem gente que amanhã lembra, mas daqui uma semana não faz ideia. O que eu quero que vocês façam? Cada um funciona melhor de um jeito. Eu gosto de papel, caneta, post-it, marca-texto. Eu sou uma pessoa muito de coisa física. Tem gente que já é mais digital. Faça o que funciona pra você, tá bom? Então, se você é que nem eu, que prefere papel, caneta, essas coisas, tenha um caderno, que é o seu caderno de vocabulário. E toda palavra que você aprender, anota nesse caderno. Anota a palavra e anota o que ela significa. Então, hoje eu aprendi que parede é wall. Vou escrever lá, wall, parede. Pronto. Amanhã eu posso dar uma lidinha por cima. Daqui uma semana eu dou mais uma olhadinha de novo, só para refrescar a minha memória. Daqui um mês eu vou lá e olho de novo. Até que vai chegar uma hora que se alguém me falar assim, como que fala parede? Na lata eu vou falar wall. Por quê? O que é isso? Esse é o método que eu uso no meu curso de inglês e nas minhas aulas. O nome disso é repetição programada ou repetição espaçada. Tem esses dois nomes. Isso é um conceito que foi estudado há um tempo atrás, mas agora que o pessoal está usando mais nas aulas. Vamos supor que você tem aqui um gráfico, né? Vamos imaginar um gráfico que é o seu gráfico de aprendizado. Você aprendeu uma coisa hoje, então tá lá fresco na sua memória, tá lá em cima no seu gráfico. Com o passar do tempo, a tua memória vai esquecendo aquilo, porque o que acontece? O nosso cérebro é bombardeado o tempo todo com informação. Quando você está no trânsito, você está ali ouvindo rádio, você está vendo um outdoor, você está vendo placa com nome de rua, o nosso cérebro é constantemente bombardeado de informação. E tem muita coisa que de fato não precisa ser armazenado. Então o seu cérebro, para não ficar armazenando coisa inútil, ele meio que identifica o que ele não precisa armazenar e esquece. O que são essas coisas que ele acha que ele não precisa armazenar e esquece? Coisas que você viu uma vez e nunca mais. Por exemplo, eu sei que tem um outdoor aqui na esquina da minha casa. Eu sou incapaz de falar para vocês qual é a propaganda que está lá hoje. Eu posso ter passado por lá 3 vezes. Meu cérebro não armazenou aquela informação. Porque simplesmente talvez não fosse relevante para mim o assunto, enfim. É assim que o nosso cérebro funciona. Ele identifica o que é importante e o que não é e ele limpa. Então, se você vê que parede é wall e você nunca mais vê isso na sua vida, e você nunca mais usar essa palavra na sua vida, e você nunca mais relembrar, o seu cérebro vai identificar isso como informação que ele pode dispensar e não precisa armazenar. E é isso que ele vai fazer com todas as palavras que você aprender em inglês, se você não revisar. Então, o método da repetição programada, que é o método aqui do nosso curso, é um método que vai fazer você estar sempre revisando para você nunca esquecer aquelas coisas que você aprendeu. Eu fiz isso quando eu estudei inglês e funcionou. Você tem um caderninho, ou se você é mais digital, tenha lá um arquivo no Word, um bloco de notas no celular, o que for melhor para você, ok? É o que funcionar para você. Se for um post-it colado no espelho do banheiro, ótimo! Faça o que você quiser, mas faça esse método. Anote todas as palavras que você aprender, a palavra e o significado e revise de tempos em tempos. Até que vai chegar uma hora que você vai falar, opa, eu não preciso mais revisar isso, eu sei isso. É o momento que o teu cérebro internalizou aquela informação e ele falou, tá bom, você fica revendo isso o tempo todo, então talvez você queira saber isso, então beleza, vamos armazenar essa informação. É tipo um telefone, um número de telefone. Vamos supor que hoje eu ligo para a pizzaria.
Olhei o número ali no site, liguei, né? Eu sei que a gente pede tudo por aplicativo de entrega, mas vamos fingir que a gente usa o telefone ainda. Liguei para a pizzaria. Amanhã eu lembro o telefone da pizzaria? Não. Mas é a nossa mãe, o nosso namorado, o nosso pai, aquelas pessoas que a gente liga constantemente e a gente olha o número, porque hoje em dia a gente olha na agenda e não vê, né? Mas a gente acaba memorizando aquele número. O nosso próprio número, que a gente nunca liga, mas que a gente está constantemente falando o nosso número para os outros, a gente memoriza. Basicamente é a repetição programada. É de tanto você ver, o seu cérebro internaliza. Então eu quero que você faça isso com as palavras que você aprender em inglês. Anota no caderno, do jeito que você quiser. Tem gente que organiza por ordem de que aprendeu, tem gente que organiza por ordem alfabética. Eu particularmente prefiro por ordem de aprendizado, porque aí as mais antigas que você for de fato aprendendo, você pode já ir descartando. E se você fizer meio que por ordem alfabética e tudo mais, vai ficar um pouco mais complicado de fazer essa separação. Mas é uma ideia que vai funcionar, garanto para você. Então, o que vai acontecer? Você vai aprender uma palavra hoje, parede, wall. Talvez tivesse gente que já não lembrava. E aí, quando o teu cérebro começar, você falar, meu Deus, como que era a parede, você vai revisar e a tua memória vai voltar lá para cima no gráfico. E aí, quando você estiver de novo quase esquecendo, você vai revisar e vai voltar lá para cima, até que ela vai ficar lá em cima, porque o seu cérebro vai armazenar essa informação de vez, ok? Esse é o nosso objetivo, esse é o desafio que eu tô propondo para vocês, ouvir muito, ler todos os dias alguma coisa em inglês, anotar palavras que você aprendeu. Ai, mas e se eu pegar um texto e tiver várias palavras e eu não conhecer nenhuma? Anota todas, ok? Outra coisa que eu não quero mais ver ninguém fazendo é Google Tradutor ou qualquer outro tradutor para a frase inteira. Uma palavra ou outra, às vezes pode dar certo. Frase inteira já é um pouco mais complicada, a chance dessa frase ficar errada é gigantesca, ok? E eu vou indicar aqui 2 aplicativos que eu sou fã. Um deles é um tradutor e o outro serve para fazer aquela repetiçãozinha que eu falei para vocês. O tradutor eu gosto muito do Lingui. O Lingui, na minha opinião, ele é melhor do que o tradutor que tá todo mundo acostumado, que é o do Google. O Lingui te dá exemplos em frases, porque muitas vezes uma palavra pode ser várias palavras. Então, às vezes algum aluno me pergunta assim, Ana, como que eu falo também? E eu respondo, em que contexto? Porque se eu for falar, eu também, ela também, eu também não, tem vários jeitos de falar a palavra também. Então vai depender do contexto. E o Lingui dá exemplos em frases para você ver o contexto. Então você vai jogar lá também no Lingui. E ele vai falar que pode ser to, either, neither, so, as well. Ele vai falar que pode ser várias coisas e você vai ver vários contextos e identificar e falar assim, o sentido da frase que eu quero falar é esse aqui, então eu vou falar also. Ótimo, ótimo. Então, ele vai te dar contexto e é por isso que a chance de ficar errado vai ser muito mais difícil, ok? E eu também adoro o Lingui porque ele não traduz frase, ele é mais para palavras. Ele tem o áudio, então quando você jogar uma palavra, como que fala porta? Daí vai aparecer lá e ele tem o áudio para você ouvir qual é a pronúncia certa daquela palavra. Então ele fala, door. E você vai poder ouvir a pronúncia para você aprender o certo, ok? Então o Lingui tem a versão aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, e ele tem a versão web, que é o site para você usar ali no computador. Essa foi a minha dica número 1 de aplicativo. O segundo aplicativo que eu quero indicar para vocês é o Anki. O Anki, ele é um aplicativo que serve para fazer a repetição programada. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa super do caderno? Eu sou, mas esse aplicativo também é muito legal. Eu sempre indico para todos os meus alunos
Porque o que esse aplicativo faz? Quando você aprender uma palavra nova, ao invés de você anotar no caderno ou no bloco de notas ou em qualquer lugar, você anota nesse aplicativo. E ele revisa as palavras para você. E você marca ali se você quer revisar mais ou se você já aprendeu e não precisa mais revisar aquela palavra. E aí ele vai demorar um tempo maior para ver se você ainda lembra. Então vamos supor que hoje eu aprendi que parede é wall. Eu vou jogar lá no meu Anki. Ele é como se fosse um cartão. Então você tem lá um cartão, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um cartão, vamos fingir que isso é um cartão. Ele tem 2 lados. Quando ele mostrar o primeiro lado, você vai colocar lá parede. E aí ele vai para o outro lado, você vai colocar wall. E aí quando você pedir para fazer a revisão, ele vai mostrar um dos lados, que pode ser tanto em português quanto em inglês. Ele vai mostrar lá parede. Você vai ter que lembrar como que é. Se você não lembrar, você vai marcar lá que não lembrou. Se você lembrar, você vai marcar que lembrou. E desse jeito ele vai organizando em ordem de prioridade o que você precisa revisar daqui quanto tempo e tudo mais. Ele já calcula esse sistema de repetição programada. Então ele é muito legal, ok? Eu gosto bastante, essa é a minha super dica para você que quer fixar vocabulário, é muito importante. Outra coisa que eu acho que super funciona é você ver coisas sobre o seu interesse. Vamos supor que você ama carro. Você adora carro. Comece a ver coisas sobre carro em inglês. Ou vamos supor que você ama futebol. Comece a ver coisas sobre futebol em inglês. Você ama moda, você adora roupa, você adora tendência. Veja sobre isso em inglês. Coisas do seu interesse na língua que você quer aprender. Quando uma coisa te interessa, isso é um clássico. Tudo que nos interessa a gente aprende muito mais fácil. Óbvio, vamos supor que eu odeio inglês, não gosto, e eu vou lá ler sobre um assunto que eu não tô nem aí. Eu vou aprender alguma coisa? Não. Mas se eu for ver sobre uma coisa que me interessa, eu vou ver palavras que têm relação com a coisa que me interessa, eu vou aprender aquele vocabulário com muito mais gosto, com muito mais alegria e entusiasmo por aprender, porque é uma coisa que me interessa. Então, vejam coisas de assuntos que vocês gostam em inglês. Peguem as palavras que vocês aprenderem, joguem no Anki, anotem no caderno, anotem no bloco de notas, revisem, escutem muita coisa. Você já tem um nível um pouco melhor de inglês? Escuta podcast. Porque se você ainda não tem nada, se você não fala nada de inglês ainda, podcast é difícil. Porque eles falam rápido, você não tem onde ler para ter um embasamento e vai ficar, provavelmente você não vai entender absolutamente nada. Então, não vai funcionar. Quando você não tem nada de inglês, e eu falo para você ouvir, escuta uma música lendo a letra, escuta um filme lendo a legenda, escuta um programa de listening, né? Aqueles áudios de listening dos links que eu vou deixar lendo o texto. Escutar e ler ao mesmo tempo faz o seu cérebro associar a escrita, a fala, né? O som, o significado. Ele vai fazer toda essa associação e isso é essencial para o teu aprendizado. Então, escutar e ler ao mesmo tempo é maravilhoso, ok? Gente, essa foi a nossa primeira aula aqui da Semana da Fluência. Foi mais para deixar esse desafio aqui para vocês. Eu quero que vocês façam isso e depois me contem qual foi o resultado disso. Se você já fez alguma dessas coisas, deixa aqui nos comentários, me conta, eu quero ouvir a experiência de vocês com o inglês. Se você chegou aqui meio de gaiato, não sabe de onde veio, eu tenho um Instagram que é o @grammarwithana. Lá eu dou várias dicas de palavras, dicas de pronúncia, vocabulário e até algumas de gramática. Você pode estar ali acompanhando. Se você não tem Instagram, não tem problema, você pode ver pelo link, né, que é o www.instagram.com/grammarwithana. E daí você não precisa ter uma conta no Instagram para assistir. E você pode, com isso, já ir pegando bastante vocabulário, já ir anotando algumas palavras novas que você aprender. E eu sempre dou umas dicas assim de diferenças de palavras muito parecidas. Então todo mundo fala assim, mas qual que é a diferença entre a palavra, qual que é a diferença da pronúncia, né? Da palavra pen, caneta, e da palavra pain, dor. Então eu faço esses vídeos ensinando
a diferença das pronúncias de palavras parecidas. Isso é bem legal para vocês irem armazenando já bastante vocabulário, ok? Esse foi o nosso desafio. Façam. A nossa próxima aula daqui a 2 dias, né? A gente vai ter aula um dia sim, um dia não é todos os dias. E daí, na próxima aula, a gente vai ter, de fato, uma aula. Eu vou mostrar para vocês como que é esse método de aprendizado, como que ele funciona na prática, ok? A gente vai ter uma aula de listening, a gente vai ter uma aula de vocabulário e eu quero que vocês terminem a semana da fluência com o inglês de vocês bem mais avançado do que estava, ou com pelo menos aquela vontade interior de falar assim, eu vou aprender. Então essa é a primeira coisa. Tirem da cabeça de vocês que vocês não vão aprender. Tirem esse pensamento, porque é isso que está atrapalhando vocês, ok? Vocês conseguem, vocês podem e vocês vão fazer, ok? Um beijo, gente! I'll see you next class. Eu vejo vocês na próxima aula e bye bye!